Olá, meu nome é Mesquita. Vamos dar início a um novo tutorial que eu vou mostrar como utilizar o Air Parameters, os parâmetros de Air, para controlar o gerenciador de reações do Attitude Max. Então, através de um Air que eu coloquei nesse objeto, a gente pode abrir a porta, movimentar o braço, ir até a frente e girar. Repare que os valores que estão aqui ao lado, quando chega a 80, a chaleira sobe. Se eu for recuar até os 60, ele vem até aqui e depois ele desce. Então tem uma sequência de movimentos. E o zero, ele fecha a porta. Então se eu for de 0 a 40, ele abre. Depois no 60 ele vem até aqui em cima. No 80 ele chega até esse ponto e tu pode girar ou subir a chaleira. Então a gente pode ter várias utilidades, né, para essa ferramenta, né, a utilização dessa ferramenta. Como por exemplo o dispositivo de um robô pegar uma arma, né, pode sair dessa forma. Como funciona? A gente tem aqui em camadas, vocês podem fazer o download no blog do Mesquita, que está logo abaixo no vídeo. Você vai encontrar a camada resolver, onde eu tenho todo esse desenho, todos esses objetos, mas eles estão sem nenhum controle, nada. A gente vai aprender como fazer para que esses objetos possam se movimentar aqui, abrir a porta, depois de um tempo ele sobe, segundo tempo ele vai até a frente e um quarto tempo ele gira para servir a chaleira. Vamos fechar aqui. Vamos ver então como é que a gente pode criar essa situação, ou seja, o Air vai gerenciar a reação de outros objetos, tá? Ainda controlado por tempos. Então vou fechar aqui primeiro a camada do resolvido, né? Está na padrão default. Vou liberar o resolver e vamos começar a criar a estrutura. Então aqui vai ser o nosso braço. Vamos criar uma estrutura básica do braço. Ombro, aqui o antebraço, né? São apenas box, gente, nada extraordinário, uma esfera. O único extraordinário é essa mão aqui, né, que gerencia o movimento, e a base que é apenas uma esfera pela metade. Muito bem. Então vamos começar a criar a hierarquia. Então aqui vai ser o nosso punho, linko no antebraço. O antebraço no que vai ser o cotovelo. O cotovelo no braço e o braço no ombro. Então agora, se eu movimentar o ombro, move a estrutura. Se eu movimentar o cotovelo, eu movimento a mão. E aqui onde vai ser o nosso punho, vamos criar a IK para ele. Então vou selecionar o ombro, animação, HSolver, e vou selecionar aqui o que vai ser o nosso punho. Então quando movimentar aqui, ele vai agir como se fosse o nosso braço. Aqui onde é a mão, vai gerenciar a IK que ele criou. Então a gente seleciona aqui a IK, ó, dá um zoom aqui, e ela vai ficar linkada na mão. Assim eu posso movimentar a mão e o braço, né, bem junto. Agora eu vou pegar essa esfera, né, que é a base da chaleira que eu chamei, e ela, vou dar um zoom aqui, fica mais fácil de ver, vai ficar linkada aqui na mão. Então agora, com a mão, eu movimento a estrutura junto com a base. E agora a chaleira, linko aqui na base, assim eu posso girar a chaleira, movimentar a mão e depois girar a chaleira como é a nossa animação. Só baixar um pouco mais ela aqui. Ok. Agora eu tenho aqui a nossa porta. Eu vou criar um point para girar a porta. Vamos aqui em point. Assim eu tenho point. Ok. Vamos alinhar ele aqui em alinhar em relação ao objeto porta x, y, z, pivô.
Ok, então está ali o nosso point. Vamos dar um nome para ele, chamar de point traço porta. Aqui está a nossa porta, a chaleira, deixei como teapot. Aqui está a nossa base da chaleira, o que vai ser a nossa mão. E aqui o corpo que movimenta toda a estrutura. Vamos dar uma espiada aqui, deixa eu reduzir as camadas aqui, fica mais fácil. Então aqui o que eu tenho que fazer, quando eu movimentar esse objeto, tudo vai junto. Então vamos pegar essa caixa, estrutura da caixa, né? Linkar nela. Agora eu movimento os dois. Esse aqui, como gerencia a porta, então a porta tem que estar linkado nele. Ó, então a porta linka no point. Eu posso agora movimentar a porta através do point. E o point, por sua vez, fica linkado aqui no corpo, né? Que eu chamei de corpo do objeto. Quando eu movimentar ele, agora a estrutura e a caixa vai junto. Agora aqui, ó, no caso da mão, como ela movimenta a estrutura do braço, ela vai ficar linkada no corpo. Então a mão e o corpo vai junto. E agora para finalizar, que seria o ombro, né? Vai ficar linkado também no corpo. E agora eu posso movimentar, girar toda a estrutura. Ok, então vamos esconder esse aqui para não incomodar aqui. Vamos começar a criar as opções. Mas antes de começar a criar as reações, animações, a gente vai ter 4 etapas e eu tenho que escolher quem são os envolvidos. Quem são esses envolvidos? Esse objeto que vai girar, a base da chaleira e a mão. Como eu vou usar a opção de gerenciamento de movimento do Max, eu não posso usar a posição em relação ao mundo, que é, nesse caso aqui, por exemplo, a mão, se eu for em posição e está em 26 o X, 46 o Y, 9 o Z. Eu tenho que partir do princípio que seja sempre 0. Assim, onde tiver o objeto, ele vai se movimentar normalmente. Se eu não fizer no ponto 0, se eu movimentar a caixa, supondo que não tivesse no ponto 0, os objetos estariam se animando, porque as posições x, y, z ou de giro estão sendo alteradas. Então, para evitar esse problema de sair se movimentando sozinho, nós vamos congelar a posição deles. Então, nesse caso, a mão, aperto o Alt no teclado, botão da direita, ó, congelar a transformação, congelar a rotação. Então eu quero a transformação. Vejo que ele mostra aqui, ó, transformar para 0. Ok. Então agora a posição desse objeto está em 0. A esfera, não vou pegar a posição, vou pegar a rotação. Então vou dizer para ele, Alt, botão da direita do mouse, rotação. Então o Max vai partir que sempre o objeto, a posição que ele tiver, é 0. Agora eu vou pegar esse aqui, que gira a porta também, vou congelar a rotação. Então agora o Max tem a rotação desse objeto em 0, o que vai ser a base da chaleira e o que vai se movimentar, que é, opa, pegamos errado aqui, o que é a mão. Ok, então nós temos já a estrutura. Congelamos os objetos que se movimentam no eixo X e Y, transformação e rotação. Então vou posicionar aqui para vermos a animação. Seleciono o objeto, vou em animação e pego o gerenciador de reação do Max. Essa janela se abre aqui, vamos posicionar aqui do lado, acho que é melhor. Então, vou começar. Vejo que aqui já tem um sendo demonstrado, que é, no caso aqui, ó, vamos botar ela mais para o lado, porque eu acho que devo ter mexido sem querer. Aí, que gerencia esse objeto. Ó. Então aqui eu tenho esse movimento, já está pronto, e eu chamei de corpo, botei só um underline no final para diferenciar. Então ele já está existindo aqui. Como eu quero mostrar só o que tivesse selecionado, eu seleciono esse objeto, ó, e aí não mostra nada porque eu não fiz ainda. Se eu selecionar esse aqui, mostra para mim, ó, tá? Então isso aqui só mostra que tiver selecionado. Então esse aqui é o que vai gerenciar.
Vamos esconder lá atrás. Ok. Então esse aqui vai gerenciar o movimento. Eu vou botar na visão left, que fica melhor. Visão esquerda. Tirar o grid aqui. Então está aqui a nossa estrutura. O que eu quero fazer? Eu quero fazer com que esse objeto, ó, esse objeto, o corpo, seja o controlador, que ele chama de master aqui, ó, esse sinal de mais escuro, mais branco nesse caso, né? Seleciono ele e digo que esse objeto corpo, eu quero um objeto box, transformação, mas eu não estou achando o where ainda. Então, eu vou lá em perspectiva, porque é o where que vai gerenciar, ele que vai passar o valor. Então, eu vou selecionar aqui o box, que é o corpo, e vou botar o atributo holder aqui. Ó. Maravilha. Agora em animação, editor de parâmetros, vamos adicionar então aqui, vamos chamar de servir. Pronto. O servir vai de 0 a 100. Aqui embaixo ele está mostrando o tamanho, só vou reduzir, para não ficar muito grande. Vai de 0 a 100 e o tamanho está aqui. Adiciono. Ok. Então agora eu tenho já esse controle aqui. Fecho. Agora quando eu for aqui em adicionar, ó, seleciono modificador. Atributo holder, que a gente colocou aqui em cima. Os valores que tem aqui embaixo, pode ter mais de um, é óbvio. E aqui então vou escolher esse único, que é o servir. Se tivesse mais, apareceria aqui. Então o servir vai gerenciar agora as reações, que são 4. Ele sobe, vai para frente e serve. E ainda, em primeira parte, abrir a porta. Então agora eu vou adicionar quem são os controlados, né, que vão reagir na animação. Nesse caso ele chama de slave. Então esse aqui quem vai ser? Posso começar pela porta, pela mão, não faz diferença. Então eu vou começar pelo esse controle da porta. Eu quero a transformação, rotação. Ó, a posição inicial que eu não quero é a posição congelada, chama de keyframe. Ó. Como eu estou utilizando a porta, nesse caso que eu estou aqui, é o eixo X. Ok, então rotação do eixo X. Vamos adicionar o próximo. Estou pegando agora a base da chaleira. Transformação, rotação, também o eixo X. O próximo que eu quero é a mão. Ó. Então, a mão, vamos dar um zoom aqui. Ó. Eu quero pegar a mão, adicionar a mão, transformação, posição, eixo. No caso da mão, eu tenho que ir para frente e subir. No meu caso aqui para frente é o Y. Né? Você vê quando você criar qual é o eixo, dependendo se você criou no top, na left, enfim. Então aqui eu tenho o eixo Y. Vou adicionar o próximo, ó, mão de novo. Eu quero, mas eu posso pegar mais de uma? Posso pegar as três posições, mas eu estou só trabalhando com Y e com Z. Então agora vamos pegar a posição Z. Então agora eu tenho a mão, o Y, e tenho agora o giro da chaleira e o girar da porta. Maravilha. Então eu já tenho todos os elementos para começar a criar a reação, a animação dos objetos. Acho que aqui já dá para nós visualizarmos. Para que o Max entenda, né, compreenda que eu começo a gravar, eu vou dar o botão gravar, né, a gente utiliza esse Create Mode. Seleciono ele, com ele selecionado, a gente vem aqui no corpo, né, que é o Master, que controla, e vou posicionar aqui 40. Então, quando chegar a 40, eu quero que a porta abra. Então, vou selecionar a porta, vejo que eu estou com ele selecionado. Vamos abrir aqui, opa, foi demais. E tá bom. Então, abriu a porta ali, vou reduzir um pouco o zoom aqui, ok. Quando ele chegar a 40, a porta vai ficar nessa, abrir até aqui. Maravilha. Então, quando eu já fiz a primeira etapa da animação, vamos passar para a segunda. Então, quando eu clico nessa seta, indica para ele que agora eu vou criar um próximo estágio. Quem conhece já sabe que isso aqui é o editor de curva, né? Então já mostra que ele está se movimentando, nesse caso girando o objeto. Agora vamos para o próximo estágio, que é subir a mão. Vou determinar primeiro 60, a ordem não interessa, vamos dizer que é 60 aqui. E agora eu pego a mão e digo para ela que ela vai subir, está aqui. Está aqui, está ótimo.
Então já determinei o valor, determinei o movimento, eu ponho criar. Ok, ó, já criou a segunda linha de movimento. Agora vamos para o terceiro movimento. Posso mover ele primeiro, trocar aqui, tanto faz. Então vamos colocar aqui 80, que é o próximo valor, e esse aqui eu quero que ele vá até aqui à frente, ó, vai servir o chá bem longe. Então já tenho o movimento que eu queria, já tenho o valor que eu quero, então eu posso criar novamente. Agora no 100, quando chegar a 100, é quando aqui a esfera, ou servir chaleira, né, que eu chamei, vai derrubar lá o chazinho. Então já tenho o movimento, já tenho o valor, crio. Tem mais alguma animação? Então eu posso parar de gravar, né? Agora que eu parei de gravar, eu venho aqui, vamos reduzir até o 80, ok, agora do 80 até o 60 ele vai vir até atrás, ó, maravilha. E agora ele fecha a porta. Então, essa é a ideia do nosso tutorial. Vamos fechar aqui. Espero que tenham gostado do nosso tutorial. Até o próximo. Abraço, Mesquita.